diagnóstico em síndrome foi muito de síndrome ou da síndrome, foi muito enfatizado no último NANDA, que foi de 2018-2020, e aí nós temos uma característica bem específica do diagnóstico da síndrome. O que de fato é um diagnóstico da síndrome? É um conjunto específico de diagnósticos de enfermagem que vão acontecer juntos e que as intervenções são semelhantes. Então, uma intervenção aborda um ou mais diagnósticos de enfermagem, tá? Então, quando nós temos essas situações, nós podemos ter o diagnóstico da síndrome. De síndrome também pode ser falado dessa forma. Dentro do NANDA, existem alguns poucos diagnósticos de síndrome, então a gente não vai criar uma síndrome. Síndrome, vamos supor, síndrome do cansaço. Não existe esse diagnóstico no NANDA, então nós não vamos criar isso. Existem diagnósticos específicos que são diagnósticos de síndromes trazidos pelo NANDA, tá bom? Obrigatoriamente nós vamos ter o título, o fator relacionado e a característica definidora, tá? Então, o título, fator relacionado e a característica definidora. Se assemelha, portanto, ao diagnóstico real. Então, quando nós falamos em diagnóstico em síndrome, nós estamos falando também da mesma estrutura a qual o diagnóstico real deve conter. Além disso, nós podemos ter, não como obrigatoriedade, mas pode haver, para que você complemente e explique melhor o seu diagnóstico, a própria população em risco e as condições associadas, tá? Então, vamos ao exemplo. Eu trouxe 2 exemplos novamente. O primeiro exemplo fala assim, síndrome pós-trauma. Síndrome pós-trauma é um diagnóstico de enfermagem, um diagnóstico de síndrome trazido pelo NANDA, relacionado ao apoio familiar inexistente. Por que esse meu paciente está com uma síndrome pós-trauma? Qual é o que está causando essa síndrome pós-trauma? É o apoio familiar inexistente. O que está caracterizando a minha síndrome pós-trauma? Ansiedade, medo e luto. Bom, nós vimos aqui, eu vou fazer uma pausa para fazer uma observação. Obrigatoriamente, o diagnóstico de síndrome, nós falamos isso também na última aula, de uma forma bem mais aprofundada, obrigatoriamente o diagnóstico de síndrome deve ter 2 ou mais diagnósticos de enfermagem como característica definidora, como sinal e sintoma que eu observei. Então, obrigatoriamente, o diagnóstico de síndrome deve ter 2 ou mais diagnósticos de enfermagem como característica definidora. Então, nesses exemplos aqui, todas as características definidoras que foram trazidas são diagnósticos de enfermagem. Ansiedade, medo e luto. Todas essas características definidoras são diagnósticos de enfermagem. Lorena, pode ter outras características definidoras que não sejam diagnósticos de enfermagem? Sim, pode haver outras características definidoras, inclusive que não estão no NANDA, que você avaliou no seu paciente, que não sejam diagnósticos de enfermagem. Mas, obrigatoriamente, antes dessas outras características definidoras que não são diagnósticos de enfermagem, você tem que colocar dois diagnósticos de enfermagem caracterizando esse problema identificado, tá bom? Então, no primeiro exemplo, nós vimos, portanto, qual é a estrutura básica desse diagnóstico. E isso aqui pode cair. Ainda há pouco eu estava conversando com uma colega minha que é gestora de uma instituição hospitalar bem conceituada aqui no Distrito Federal, e ela dizendo ela que eles já estão cobrando isso no processo seletivo, né? Para pedir qual a diferença de um diagnóstico real, qual é a diferença do diagnóstico de risco, e a diferença está justamente na estrutura dele, e além disso, no raciocínio clínico prévio, né? Porque um diagnóstico de síndrome, como nós falamos, é um conjunto de diagnósticos que é melhor abordado juntos, né? As intervenções são semelhantes, vão gerar resultados diferentes, mas intervenções semelhantes. E o diagnóstico por exemplo, diagnóstico real, é um diagnóstico que é focado no problema. A resposta humana indesejável já está instalada. O diagnóstico de risco, ele tem uma possibilidade de desenvolver aquela resposta humana indesejável, mas por enquanto ele está ali com o pezinho atrás, ele só está correndo risco
de ter uma resposta humana indesejável. E o diagnóstico de promoção da saúde é o diagnóstico na qual a família, indivíduo ou coletividade expressa ou não uma vontade, um desejo de melhorar processos de saúde, tá bom?